não podia deixar de ser, estamos de volta para mais um Sem Escala. Eu sou a Ana Margarida, da RTM Portugal. E eu sou o Daniel Palomo, da RTM Brasil. Estamos já há alguns programas aqui, a gente pode conversar sobre tantos assuntos. E hoje a gente vai receber outra pessoa. Não é do Brasil e nem é de Portugal, né, Ana? É Não, da nada disso. Itália. Da Itália, direto da Itália. A gente vai receber o Roberto para a gente estar conversando mais sobre as relações ou talvez sobre as desabilidades nas relações. Roberto Parmigiani, seja bem-vindo ao Sem Escala. Olá, Daniel. Olá, Ana. Muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Roberto, ele é autor do livro Desabilidades. Desse Uhum. livro, ele é escritor de outros livros e ele também é educador. Certo, Roberto? Sim, a minha formação é de educador e depois me virei escritor. Roberto, esse livro Desabilidades, que foi o motivo da nossa conexão aqui para a gente estar nesse programa aqui conversando hoje, quem é do Brasil encontra facilmente, mas quem está na Europa e está nos ouvindo, como é que encontra esse livro? É difícil encontrar na Europa, mas através das redes sociais ou da internet você pode encontrar, mas também a editora Nós, que publica o livro no Brasil, está abrindo uma parceria com o Portugal para poder publicar também aí. Que legal. Então, ó, você que está ouvindo a gente aí, fica aí essa indicação já de começo de um livro que com um tema diferente, um livro pequeno, mas que traz grandes Uhum. reflexões acerca desse assunto das nossas desabilidades. E para a gente começar a abrir essa rodada, essa jogada, Roberto, como é que nasceu essa questão da desabilidade do livro, para a gente depois ir falando um pouco das diferenças de Portugal e do Brasil e até da Itália, com você aí na Itália? Olha, eu trabalho desde muitos anos com pessoas com deficiências, porque meu trabalho como educador começou nas escolas e depois se tornou um trabalho de formação com as famílias e com pessoas com deficiência respeito à inclusão delas ou deles na sociedade. Uhum. E aqui eu comecei a refletir em cima desse tema desabilidade, que é aquela incapacidade que se constrói no encontro entre a pessoa e a sociedade. Então, uma pessoa qualquer, nesse caso que tem uma deficiência, quando Uhum. encontra e se relaciona com a sociedade, o espaço físico, o espaço da relação, vai construindo Uhum. uma desabilidade. E com a editora nós pensamos como este tema, esta ideia, pode ser um jeito de olhar também as relações entre as pessoas. Então, quais são as nossas desabilidades, as nossas dificuldades nas relações sociais? E foi nascendo este pequeno livro, como você Uhum. falou, mas que para nós, para mim, é um jeito de entregar nas mãos das pessoas uma possibilidade de construir um pensamento novo sobre as minhas relações, as relações pessoais e também as relações com os outros. É muito importante isso que o Roberto está a falar, porque inclusive uma das partes do seu livro, e tratando-se de desabilidade, é quando não existe a capacidade de criar pontes. E quando nós acabamos por falar em pontes, significa que há algo no meio a dividir. E essa divisão, muitas das vezes, tal e qual como você diz no seu livro, acaba por ser uma dupla visão. E puxando agora um pouquinho acerca daquilo que nós tratamos aqui no Sem Escala, nós temos, né, Portugal e Brasil, vou falar aqui porque eu e o Daniel estamos juntos nestas jornadas há um bom tempo, um vasto oceano, não é? Mas também daqui para a Itália também existem várias divisões, ou seja, várias fronteiras. E eu acredito que não se trata apenas de uma questão física, apenas de um espaço geográfico, tanto que o Roberto explica isso no livro muito bem, mas também porque muitas das vezes os estereótipos acabam fazendo com que nós habitemos dentro das fronteiras e estranhemos aquilo que vem de fora, ou pelo menos quando a gente entra dentro, nós que somos de fora. Por exemplo, para ficar mais fácil de explicar, talvez quem vem do Brasil para Portugal, pelo português ser muito direto e parece que tem sempre o relógio contado, uma resposta direta normalmente é tida como grosseira. Eu não sei como é que é
realmente aí depois no Brasil, quando o português vai para o Brasil, porque eu ainda não fui, eu espero um dia ir. No fundo, esta questão de habitar dentro de fronteiras é quase como crescer em estereótipos. Como é que nós podemos aprender a evitar isso para criar pontos? É assim como você falou, o tema das fronteiras é um tema muito importante também nesse nosso tempo. E a fronteira pode ser um lugar, um espaço de encontro ou um espaço de divisão. E é divisão se, como você falou agora, é aquele lugar onde nós vamos estruturando os estereótipos. E é um lugar de encontro e de conhecimento quando nós temos a disponibilidade a conhecer o outro. Esta coisa pode acontecer só se nós aceitamos que a primeira relação com aquilo que nós não conhecemos é uma relação que tem a ver também com o medo. Com uma espécie de com uma situação de perigo ou de atenção. Quem é aquela pessoa que tem um jeito de ser diferente, que tem um jeito de falar diferente, que leva ou que me traz algo que eu não sei bem encaixar. E este medo, falando em jeito geral, é algo que tem a ver com o encontro com algo de diferente. A nossa escolha é o que vamos fazer com este medo. Vamos aceitar ir além ou vamos transformar este em uma parede de divisão? Então pode-se dizer que o ser humano, ele por si só, tem sempre um grande medo do desconhecido, daquilo que não lhe é comum. E isso não apenas entre países, mas lá está, dentro daquilo que o Roberto começou por trabalhar, né, com pessoas com deficiência, então sempre que nós não estamos habituados a algo, aquilo gera-nos um medo. Será que isso seria por um medo de falhar ou por uma questão de estarmos na defensiva? É interessante essa pergunta. Podem ser as duas, dependendo das pessoas. Tem também, depende também de quem nós somos e qual é a nossa história pessoal, mas também do nosso país. Porque dependendo do país do qual nós partimos, saímos, no país no qual crescemos, construímos também uma identidade que aquele nosso mundo seja um mundo melhor, um mundo perfeito, um mundo que tem que ser dos outros também. E então depende. Às vezes é uma defesa, às vezes é um jeito de se pensar melhor. Ouvindo aqui, né, é legal pensar assim, né, que é um esforço, né, estamos falando português aqui, mas é um esforço de estar prestando atenção, de ouvir o Roberto no sotaque, ele imagina estar ouvindo no meu aqui sotaque, e a Ana, um esforço de intersecção, né, assim, um esforço de cruzamento que isso acontece. E eu gosto de pensar nisso, que a intersecção forma uma cruz, né, então é um esforço de todo mundo ao mesmo tempo de se esforçar em morrer pelo outro, para que eu consiga ser traduzido e chegar ao outro e o outro fazer isso. Então só a ponte, só a intersecção se a gente estiver junto nesse ponto de encontro, né? Porque senão a gente não consegue quebrar isso, né? Fazer essa ponte, essa cruz, né, entre nós. Então isso é legal. Por mais que a gente tenha a língua, né, ainda mais Portugal e Brasil, que é bem parecido, a gente é um dos motivos do programa, né? A gente percebe quantas desabilidades ainda existem entre nós, né? Existe entre os seres humanos, ainda por mais que tenha uma coisa que seja tão importante que nos una, né? Já agora, por curiosidade, eu falei há pouco de uma desabilidade que normalmente o brasileiro tem quando vem para cá, é ficar um pouco chocado connosco, ou nós também temos para com o brasileiro, de não ter em conta, não é, que vem de fora e nós já vimos bem com aquilo que nos é natural. Já agora, Daniel, como é que tu achas que é a reação do português quando conhece o brasileiro? E no fim, eu também gostaria de saber como é que é em relação à Itália. Do brasileiro quando conhece português, é isso, né? No contrário, o que é que tu sentes do português quando conhece o brasileiro? Achas que fica meio assustado?
Eu acho que o brasileiro tem essa questão de primeiro modo. O Roberto pode falar da experiência dele. Essa experiência de gostar do diferente, de acolher, de ser animado, de ser festivo, né? Então, ele recebe a primeiro modo muito fácil, né? Afinal, no Brasil, a gente tem povo de toda a raça, tribo, língua e nação aqui, né? Então, a gente recebe fácil. E, às vezes, a gente acha que todo mundo vai receber a gente assim fora nos outros países, né? Isso é uma coisa meio marcante da cultura brasileira, né? Olha, è interessante perché do meu olhar, che è un olhar di un italiano che fala português con un sotaque italiano, che quando escuta falar o português do Portugal, eu aprendi o português do Brasil. Então, para mim, o português do Portugal, às vezes, não é tão simples de ser entendido. Não hoje, hoje é muito Nem para claro. nós. Mas é muito interessante ver como no imaginário comum, quem fala a mesma língua, então, português, vocês falam português para nós, mas além de ser duas línguas um pouco diferentes, são duas culturas, dois jeitos de ser muito diferentes. Então, para mim, olhar vocês dois, na minha cabeça, no imediato, são do mesmo mundo. Eles são, eu vou colocar vocês no mesma caixinha. Mas, ouvindo vocês falar, pensando a minha experiência com o Brasil e Portugal, eu sei que é muito diferente. Mas é também eu acho assim, eu aprendi a gostar das diferenças como aqueles elementos que enriquecem a experiência e permitem de entender melhor. Então, eu conheci o Brasil, conheço o brasileiro, realmente como eu me apaixonei pelos brasileiros pela bagunça, pela festa, pelo esse jeito de falar em voz alta, que é um pouco parecido também com os italianos, ou uma parte dos italianos. E quando eu estive no Portugal, eu gostei mais de uma espécie de elegância, de um jeito mais composto de se comportar e com uma cultura. Então, tem diferenças, é verdade, mas eu gosto dos dois, das diferenças que tem entre os dois. É isso que enriquece, né? Uma coisa que eu pensei, estava pensando, né? Antes de entrar na outra, que eu acho que uma das desabilidades que eu mais pensei foi sobre fecundar o silêncio, né? Aquela parte lá, eu falei, caramba, tem muita coisa aí. Mas pensando nisso que a gente está conversando aqui, eu lembro de Felipe e o eunuco, né? O esforço lá que quando vai narrar lá nos evangelhos, que fala assim que Felipe correu até a carruagem lá, correu até chegar até ele para sentar, para explicar, né? Às vezes também esse negócio da desabilidade, falta o nosso esforço de correr até o outro para chegar onde ele está, né? A gente quer que o outro venha até nós, para que daí para que a gente não faça nenhum esforço para explicar, né? Mas então, a nossa reflexão que a gente tem que ter, né? Qual é a habilidade, qual é o esforço que eu estou fazendo para chegar até o próximo, né? Para sentar, chegar até onde ele está para eu explicar. Isso é importante, porque tem uma responsabilidade que é comum. Só para exemplificar, quando eu trabalho com pessoas com deficiência, o processo de integração é o processo que permite de ir além da desabilidade. É um processo que tem que envolver as duas partes. Também a pessoa com desabilidade ou com deficiência tem que fazer uma parte do trabalho, porque tem uma responsabilidade nisso. Uma ponte não pode ser construída se um lado não está disponível. E isso é muito importante. Aquilo que o Daniel falou é muito importante. Para ir além da desabilidade, tem que ter uma vontade, um empenho, um esforço, um sacrifício também, mas tem que ser das duas partes. Sim, sim, né? O Evangelho nos traz isso, né? É o Deus que encarna, né? O Deus descendente, aquele que desce, se faz igual aos homens, que faz igual a nós, né? Para que a gente possa entender, né? Ele realmente se encarnou. Então, é esse esforço. Mas uma coisa pensando do fecundar lá o silêncio, né? Uma coisa que para mim mexeu muito, né? Ainda mais acho que talvez para mim ou para os brasileiros, nessa questão de ficar em silêncio, de meditar e de perceber que existem outras linguagens, né? O olhar, a boca que se mexe, a mão, o tom da voz, o timbre, tem muitas linguagens, né? Eu tive um pouco dessa experiência quando eu fui morar em outro país.
e ao primeiro modo você não fala a língua, né? Então você aprende a desenvolver outros sentidos, porque você quer se comunicar, daí você descobre que existem muitas outras formas de se comunicar sem ser a palavra falada, né? Então a gente percebe quanto isso é rico e que às vezes a gente acaba perdendo essa sensibilidade no dia a dia da nossa casa, né? Sem dúvida. É assim, o silêncio não, essa incapacidade de ficar em silêncio é muito ligada ao medo que temos daquilo que podemos sentir se ficarmos em silêncio e também a ideia que encher o espaço de barulho, eu quando falo barulho, eu falo também de barulho bom, de música, de boa conversas, encher esse espaço continuativamente e é um problema, mas é sintoma, não, sei, não lembro como se fala, Sintoma. sintoma, da nossa dificuldade ou incapacidade em não ter um espaço no qual pode acontecer algo que não é sob nosso controle, ou ao menos que nós pensamos que tudo tem que ser controlado. O silêncio é um espaço mais livre, e naquele espaço, como, se nós conseguimos estar naquele espaço, vamos conhecer algo que não sabemos e encontrar alguma coisa de nós também que talvez temos medo de conhecer. Isso é interessante porque faz-me lembrar uma vez que eu estava em Londres, na casa de uma amiga, e enquanto nós estávamos ali a arrumar umas coisas, eu lembro-me que eu não parava de falar, porque me estava a fazer muita impressão o facto de ela estar tão calma e estar tão, tão quieta a fazer as suas coisas. E eu pensei, bom, estamos as duas aqui na sala a arrumar isto, não faz sentido estar este silêncio. E eu lembro-me que ela virou-se para mim assim muito calmamente e perguntou-me: Ana, o silêncio incomoda-te? Foi das perguntas mais profundas que me fizeram e foi muito interessante que ao ler o livro foi o que eu mais me lembrei foi dela. E então, desde então, eu tenho feito sempre essa pergunta porque acaba por, quando nós não treinamos essa questão do silêncio e de partilhar o espaço com alguém sem precisar usar palavras, acaba por haver esse medo, eu vou até dizer medo, esse incómodo, que é falta aqui qualquer coisa, quando na verdade não. E o Roberto explica isso muito bem. É possível partilhar um espaço sem precisar enchê-lo de som. Mas eu não posso deixar de mencionar uma coisa. Nós somos feitos de palavras. Eu acho que é o que acaba também por construir muito a nossa identidade. Se bem que muitas das vezes as palavras que nos são incutidas, os chamados rótulos, distorcem um pouco da nossa identidade original, digamos assim. E as palavras elas vão colando a nós, seja nos nossos relacionamentos, nos diálogos ou até mesmo nos desejos que nós temos. A pergunta que eu gostaria de fazer, e também de certa forma para nós podermos aplicar isso no nosso dia a dia, é como é que nós podemos ampliar a nossa capacidade de lidar com o outro, tendo em atenção as palavras, no sentido de não nos anularmos e andar a pisar em ovos com a pessoa, mas também numa questão de querer aproximar, usar as palavras certas para poder aproximar. Não sei se me fiz entender ou se ficou confuso. Não, é muito interessante. Precisaria de um dia de meditação antes de responder. Não, olha, eu acho que antes de tudo, para poder aproximar alguém, para poder entrar numa relação de respeito e mais íntima, Uhum, temos que, também através das palavras, precisamos que as palavras antes façam parte de nós e uhum, que, entrando em relação com a nossa identidade, com aquilo que nós somos, trabalhem em nós. Tem que ter uma grande liberdade e uma uhum, não vontade de encaixar o outro em algum lugar para ter uma relação uhum, livre. A uhum, diferença, eu acho, é quando eu me aproximo de alguém, não para impor o meu pensamento, impor a minha visão, impor as minhas palavras, mas para oferecer ou criar um espaço de partilha, na qual a minha visão, a minha ideia, as minhas palavras possam se relacionar com aquele dos outros. Todo é ao mesmo nível.
Não porque as minhas valem como as outras. Não é isso, esse pensamento que vai simplificando a vida, que não é assim. Mas porque naquele espaço o outro pode entrar em contato com um espaço de liberdade, de verdade também, uma verdade compartilhada, que é aquela que nós vamos construindo juntos. E se a minha é uma proposta livre, é uma proposta pura, é uma proposta de diálogo real, eu acho que o outro vai entrar mais facilmente em relação com o meu espaço. Se é uma imposição, eu acho que o outro ou se torna vítima ou fuge. Sem dúvida. E outra questão que também saiu assim muito à vista é a questão das brincadeiras. Às vezes, os certos comentários que nós fazemos, porque já temos aquilo como um estereótipo, e lá está, são coisas que nós aprendemos, não significa que nós conhecemos, aprendemos lá atrás, foi-nos passado, essas palavras foram-nos passadas, só que na verdade nós acabamos por ofender o outro ou até deixar o outro deslocado, porque não é brincadeira, no fim de tudo, às vezes acaba por ser uma ofensa, ou então gera aquele ambiente desconfortável. Nós também somos um pouco responsáveis pelas nossas palavras de criar bom ambiente para com a pessoa, certo? Certo, certo, perché a palavra é a palavra e o conteúdo daquela palavra vai encontrar a história do outro. Nós não conhecemos a história do outro no íntimo, Uhum, a não ser de poucas pessoas. E também naquela que é uma brincadeira, pode se tornar como um tijolo que vai construindo dentro da pessoa uhum, una parede di separação. Eu escrevi um conto uhum, que conta proprio disso, di come as palavras que uma criança continua sentindo, usada também sem maldade, mas vão construindo algo dentro dele e ele vai ficando preso nesse uhum, espaço, porque aquele espaço é construído de palavras. Então, como você uhum, falou, precisamos prestar muita atenção. E temos sempre que ter na cabeça, na mente, que não sabemos o outro que temos na frente, qual é a história dele, o que está passando, o que aconteceu um segundo antes de nos encontrar, que pode ter atrapalhado a vida uhum. dele muito mais daquilo que nós podemos pensar. Roberto, você como educador aí, não sei sua experiência com Portugal, mas sua experiência com o Brasil. No momento atual, e acredito que isso seja global, né? A gente tem visto cada vez mais aí a internet, os haters e tudo o que envolve política e tudo que tem cada vez ficado mais aflorado, e a gente tem percebido que existem muitas desabilidades. E não estou nem falando que a gente deveria concordar, mas de sentar e saber dialogar. Você acredita, você tem visto, a educação, assim, no século XXI, ela tem cada vez mais ensinado e nos proporcionado novas habilidades. A gente tem ensinado as crianças as palavras, a ser habilidoso, a gente tem dado ferramentas à educação, ou parece que a gente está cada vez pior em relação a isso? Não sei qual que é a sua experiência, porque o ambiente social, a escola é para ser esse ambiente social, né? De reflexão, de contribuição, para que a gente possa pensar, né? Construir o saber. Olha, este assunto que você colocou, eu acho, no momento atual, é um dos assuntos mais importantes, é um dos problemas mais importantes da educação mundial. A escola, assim como as outras agências que se ocupam de educação, penso aqui, referendo aqui na Itália, às paróquias, os grupos organizados, os escoteiros, todos aqueles que entendem trabalhar sobre educação, precisariam focar muito mais sobre este aspecto de como hoje o uso das palavras, o uso das palavras para se relacionar com o outro é delegitimado, Uhum, né? E não é, não tem uma aprendizagem real e formada que forme as pessoas, porque de um lado nós temos muitos canais de comunicação com o outro,
temos muitos canais de relação com o outro, mas a maioria são canais que não nos colocam em contato com o outro, Hum, não nos permite um contato direto com o outro. E isso cria uma separação no qual a palavra perde parte do seu significado, mas se torna uma grande força negativa. Eu acho que precisaria muito pensar nisso e a escola teria que focar mais sobre esse assunto para educar as pessoas, as crianças, além sobre todas, a aprender como é hoje lidar com as palavras e as uhum. relações em um sistema de comunicação que tem um ligame muito forte com a tecnologia. A gente está chegando ao fim aí, nessa caminhada, e esse assunto renderia muita coisa, né? E eu queria, assim, fazer algumas pontes aí com o Evangelho, né? Com a narrativa bíblica, né? Deus é o Deus da palavra, né? O Deus que fala, né? A narrativa bíblica fala disso, né? O Deus que traz à existência tudo a palavra. Então, por isso que a palavra é tão Uhum. importante, né? Deus dá ao homem, lá a gente vê isso na narrativa bíblica, de dar o nome, de ser sensível e colocar o nome às coisas, né? E ao longo da narrativa a gente vê o Deus que muda o nome das pessoas para trazer significado, uma consciência, né? Então, a palavra é muito importante, né? Entender a palavra e tudo aquilo que ela traz para chegar ao outro, né? Que a palavra é uma coisa de você para o outro, né? Ela faz sentido aqui, mas ela vai para o outro, né? Então, e o Evangelho traz essa intersecção mesmo, né? De cruz mesmo, de você chegar até o outro, de chegar até o próximo Uhum. e traduzir isso, né? Sei o que a Ana quer falar sobre isso também. Na verdade, até me estou a lembrar, juntando a isso, estou-me a lembrar daquilo que está no livro do Roberto, porque também, no fundo, foi por isso que nós o chamámos aqui. Essa necessidade de plantar novas palavras, ou no caso, as palavras certas para criar essa ponte. Tendo em conta que a palavra, lá está, assim como o próprio Deus, pela palavra, criou uma realidade para nós, nós também possamos criar uma realidade que seja confortável para o outro, sem nos anularmos a nós, mas principalmente para receber o outro. E eu saio daqui maravilhada. O verbo que se faz carne, né? É muito louco isso. É o verbo que se faz. O Roberto ainda falou, eu estava lendo lá, falei, cara, um italiano lendo Rubem Alves me surpreendeu, fiquei feliz. Tem várias coisas legais lá. Eu falei, caramba! Então, mas é isso, né? O verbo se faz carne, o Deus que quis se revelar por meio da palavra, né? Ele deixou a escritura, ele deixou a Bíblia, ele podia ter deixado várias coisas, né? Podia ter deixado um Netflix, mas não, ele resolveu deixar lá em grego ainda, né? Não facilitou ainda, né? Então, tipo assim, tem muita coisa, né? Então a importância das palavras, né? Eu gosto muito dessa coisa, porque eu acho muito extraordinário a ideia que aquilo que se fez carne foi a palavra. Uhum. E como assim? Então isso nos lembra a força que nós temos nas palavras. E cada vez que nós falamos, nós estamos criando algo que é a semente como planta, mas tem também esta carne. Então, eu falo uma coisa, esta entra na carne da outra pessoa, ou se eu falo esta coisa, essa Uhum. cria a carne da sociedade na qual eu moro. Isso é muito forte e é muito Uhum. ligado, sem dúvida, a, a Bíblia, mas é esse processo que é muito do homem também. É de Deus, mas é do homem também, essa capacidade de criar através da palavra. Só para finalizar, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando. Talvez seja a coisa mais mística e transcendente que a gente faz a todo momento, mas a gente não percebe, né? Que é uma coisa que a gente está fazendo a todo Uhum. momento, falando, e que ela é mística, a gente não vê, que ela se dissolve rapidamente, né? Já é passado, né? E talvez seja uma coisa que tem esse poder, né? Que vai para o outro. Então é muito profundo isso, né? E a palavra é essa intersecção, né? Essa força do músculo, é para frente, né? O movimento da voz, né? Mas vamos deixar isso para outra hora, que eu já estou filosofando demais por aqui. Está empolgado. Pronto, Roberto, nós queremos agradecer a sua participação. Foi um belo aprendizado. Estes 30 minutos passa a correr, mas foi um belo aprendizado. Muito bom. Muito obrigada. Foi eu que agradeço muito pelo convite, pela conversa. É sempre bom falar dessas coisas. Também com vocês foi muito bom, muito legal. Muito obrigado.
Roberto, obrigado. E também aqui indicando, né, tem esse livro do Roberto, e o Roberto Educador, ele tem alguns livros para literatura infantil também, certo, Roberto? Sim, certo, claro, tem alguns livros que publiquei já. Você pode procurar lá todo o Roberto, todo o conteúdo dele. Então, obrigado por participar. Sem Escala vai chegando ao fim, né, Ana? Mas esse programa vai chegando ao fim, né? Infelizmente, agora que uma pessoa já apanhou aqui o ponto de engrenagem, já está a caminhar para o fim. Mas tem sido muito, muito bom. Então vamos encerrar, né? Na produção a gente teve Renata Teodori, na técnica Levi Simões e Jéssica Barreira, certo? Certíssimo. E este foi mais um programa do Sem Escala, com a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo. Até à próxima. Até a próxima.